Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Eu tô de volta, meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e hoje tem muita dica aí para a Copa do Brasil. Aí são 5 jogos interessantes aí para essa fase da Copa do Brasil, então vamos analisar aí. Tem clássico, hein? Lembrando que tem clássico Fortaleza e Ceará e tem reprise aí Corinthians contra Atlético Goianiense. Então bora conferir. Fala pessoal, então o primeiro jogo da lista aqui é pela Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Brasiliense, tá? E o Grêmio muito mais favorito nesse duelo que acontece às 16h30 no dia 2 de junho. Tá? No retrospecto aí o Grêmio nas últimas 6 partidas foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Brasiliense um pouquinho melhor aí nas últimas 6 partidas com 5 vitórias e 1 empate, tá? O Brasiliense na Série D e o Grêmio na Série A. Tá? Nas últimas 26 partidas do Grêmio, 17 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nas últimas 18 do Brasiliense, 17 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. O Brasiliense tá muito bem, né? Mas o Grêmio vai como favorito para essa partida, então vitória do Grêmio e mais de 1,5 gols, porque os dois times têm uma média muito alta, né? Dá para ir até no mais de 2,5 gols aqui, né? Porque o Grêmio nas últimas 6 partidas com uma média de 2,33 por jogo e o Brasiliense com 2,67 por jogo, tá? Então vitória do Grêmio, mais de 2,5 gols para essa partida na Copa do Brasil. Segundo jogo da lista, pessoal, então o Remo recebe o Atlético Mineiro, também pela Copa do Brasil, quarta-feira cheia de jogos da Copa do Brasil. Esse jogo acontece às 19 horas, tá? No retrospecto aí do Remo, 6 partidas, 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Do lado do Atlético Mineiro, 6 partidas, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E no geral, né, nas últimas 16 partidas do Remo, 10 vitórias e 6 empates. O Remo muito bem aí no retrospecto e o Atlético 15 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, tá? Então o Atlético Mineiro é favorito para esse confronto, obviamente. O Atlético Mineiro está na primeira divisão, o Remo na segunda, né, na Série B do Brasileirão, né? Mas o Atlético Mineiro vai como favorito para essa partida, então vitória do Atlético Mineiro e mais de 1,5 gols, né? Pela média aqui, o Remo tem 1,83 por jogo, o Atlético 1,50 por jogo. Então empate ou vitória do Atlético Mineiro, dá para ir seco no Atlético Mineiro também. E gols por partida, mais de 1,5 aí no mercado. Terceiro jogo, pessoal, o terceiro jogo aí da lista e um clássico na Copa do Brasil, tá? Fortaleza contra Ceará. Aqui o escudinho tá diferente no site, mas é Fortaleza contra Ceará pela Copa do Brasil às 19 horas, tá? Os dois times aí na primeira divisão do Brasileirão. Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro, Ceará ganhou do Grêmio, tá? Então muito bem aí, né? E no retrospecto aí do Fortaleza, nas últimas 6 partidas, 5 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. No retrospecto do Ceará, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tá? Nas últimas 74 partidas aí do Fortaleza, né, a gente vai colocar aqui na Copa para restringir, né? O Ceará ainda não jogou, Fortaleza jogou 2 partidas, 2 vitórias, né? Então tá 100% aí, né? Vamos deixar no todos, 74 partidas do Fortaleza, tem 35 vitórias, 19 empates e 20 derrotas. Tá? O Ceará 40 vitórias, 23 empates e 21 derrotas, tá? Então Fortaleza, o tanto que ganha aqui é quase o mesmo que empata e perde, tá? Então tem uma média muito parecida aí, né? No confronto direto aqui, né, entre essas duas equipes, nas últimas 4 partidas, 2 empates, 1 vitória da Fortaleza e 1 vitória do Ceará. As 2 vitórias dos times foram jogando fora de casa. A Fortaleza ganhou por 2-0 jogando fora de casa e o Ceará ganhou de 2-0 jogando fora de casa, tá? Então um confronto muito difícil, né, para essa fase aí da Copa do Brasil, né? Mas acredito que o Ceará se saia melhor. Então empate ou vitória do Ceará contra o Fortaleza, tá? Empate ou vitória do Ceará, é um clássico, um jogo muito difícil, mas o Ceará acredito que saia como vitorioso ou consiga arrancar um empate na casa do Fortaleza, tá? E número de gols, mais de 1,5, por ser clássico, né? E primeira rodada, aí no primeiro jogo de ida, né?
Então acho que os times vão se estudar um pouco mais. Não vai ser um jogo muito aberto, né? Apesar de que o Fortaleza tem uma média de 3,67 nas últimas 6 partidas, né? De gols por jogo. E o Ceará 2,17, né? Mas como é jogo de ida, os times estão se estudando, né? Então acho que mais de 1,5 gols, empate ou vitória do Ceará para esse clássico. Próximo jogo da lista, pessoal, é um jogo que aconteceu recentemente, aí o Corinthians contra o Atlético Goianiense. Eles se enfrentaram pela primeira rodada do Brasileirão no último domingo e vão se enfrentar agora na quarta-feira, às 8h15, pela Copa do Brasil. Tá, o Corinthians chegou como mais favorito, né? Novo técnico, o time ali tentando dar um gás aí para renovar, né? Mas acabou saindo com a derrota em casa para o Atlético Goianiense, tá? E para essa partida aí, né? Nas últimas 6 partidas, a gente vai conferir o retrospecto do Corinthians: 3 vitórias, 3 derrotas, o Atlético Goianiense 3 vitórias, 3 empates, tá? A gente pode tirar muita informação da última partida, né? No último domingo que esses times se enfrentaram, né? O Corinthians pressionou mais até, né? Desperdiçou um pênalti, desperdiçou algumas chances no primeiro tempo. No segundo tempo o Corinthians não conseguiu desenvolver muito bem o futebol. No primeiro tempo teve mais chances, né? Uma ali com o Ramiro, né? E por ser um time, por ser um jogo, né, de eliminatórias, é uma Copa do Brasil, o Silvinho já viu como o Atlético Goianiense se porta dentro de campo. Provavelmente vai ter que fazer algumas mudanças, mudar esse panorama. Mas o Atlético Goianiense é um time muito bem montado, é um time muito difícil para esse duelo, né? Então acredito que dê Corinthians ou empate, tá? Não dá para ir na vitória seca do Corinthians, porque o Atlético Goianiense é um time muito forte, né? Um time muito bem montado. Então, vitória do Corinthians ou empate nessa chance dupla aí, e menos de 2,5 gols, tá? São dois times aí que estão se estudando muito, jogo de ida da Copa do Brasil. Então, menos de 2,5 gols, né? O Atlético Goianiense tem uma média de 1 gol por jogo e o Corinthians 2,17, mas isso porque foram jogos da Sul-Americana. Nas últimas 6 partidas aí, contempla os jogos da Sul-Americana, que o Corinthians conseguiu resultados elásticos aí. Então, tem que colocar em consideração a última partida, né? Foi uma partida com poucas chances criadas, né? E o Corinthians vai precisar atacar muito. O Atlético Goianiense tem uma defesa muito boa, tem um goleiro muito bom, né? Que evitou um pênalti aí, né? Defendeu o pênalti do Matheus Vital. Então, o Corinthians vai precisar da vitória, mas o Atlético Goianiense se porta muito bem na defesa. Então, vitória do Corinthians ou empate e menos de 2,5 gols para essa partida, pelo que vimos no último domingo. Último jogo da lista, pessoal, da Copa do Brasil. O Fluminense enfrenta o Bragantino às 21h30, tá? Pela Copa do Brasil. Mais um jogo aí da lista. Hoje só tem Copa do Brasil, dicas da Copa do Brasil. E no retrospecto aí do Fluminense, 6 partidas, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Do Bragantino, 6 partidas, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá no confronto direto aí entre essas duas equipes, 2 partidas em 2020, uma empate por 0-0 e a outra vitória do Bragantino. Tá? Isso já diz muita coisa pra gente nesse próximo confronto aí. Pelo Campeonato Brasileiro, né, o Fluminense começou empatando contra o São Paulo fora de casa e o Bragantino ganhou por 3-0 da Chapecoense fora de casa, tá? Então, um grande resultado para o Bragantino, dando a largada aí no Campeonato Brasileiro. Nas últimas 22 partidas do Fluminense foram 11 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Do lado do Bragantino, 13 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, tá? Como nós vimos ali, né, o Bragantino é um time muito forte, é um time que tem elenco para disputar a Libertadores, pode se classificar para a Libertadores esse ano, né? Ficar muito bem colocado ali no Brasileirão, né? O Fluminense está bem na Libertadores até, né? Mas o Bragantino ainda acho que vai dar trabalho para o Fluminense. Como vocês puderam ver aqui, né? Nos confrontos diretos, o Fluminense enfrentou o Bragantino em casa e empatou. O Bragantino conseguiu segurar o Fluminense, né? E jogando em casa, o Bragantino ganhou. Então, para esse confronto aqui, né, acredito que dê empate o Bragantino, tá?
Bragantino é um time muito bem trabalhado, um elenco muito forte, então acredito que empate ou Bragantino. E no mercado de gols aí, eu vou com mais de 1,5 gols, tá? Pela média dos times aqui, o Bragantino é um time muito mais aberto, né? Dos últimos que citamos aí, né? Como Corinthians e Atlético Goianiense, ou Fortaleza e Ceará, são jogos mais duros, né? Mas esse é um jogo duro também, mas o Bragantino é um time que ataca muito, busca muito o jogo, é um estilo de jogo diferente, tem uma média alta de gols aí, né? Então, mais de 1,5 gols aqui, né? O Fluminense tem uma média de 1,33, acredito que possa ser um 1-1 esse jogo aí, né? Então, empate ou vitória do Bragantino e mais de 1,5 gols para fechar essa lista dos jogos da Copa do Brasil.